Você tem lidado com uma situação desafiadora. É possível que agora a única coisa entre você e o seu objetivo seja encontrar um instrutor capacitado. Olá, amados, graça e paz no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fernando Alencar e este é o segundo desafio de sabedoria com o Dr. Mike Murdock. Estamos lendo o livro 31 Razões por que as pessoas não recebem a sua colheita financeira. Capítulo 15. Muitos relutam em sentar-se pacientemente aos pés de um instrutor financeiro. Aquilo que você continua ouvindo, por fim, você acredita. Você deve estimar cada momento no qual você tem acesso a um instrutor qualificado. Aquilo que você não respeita se afastará de você. Pode ser um milagre, um cão ou o dinheiro. Mas há correntes na vida exatamente como há correntes no ar e na água. Essas correntes o movem em direção aos seus sonhos ou para longe deles, em direção ao sucesso ou fracasso, para a prosperidade ou pobreza. Aquilo que você respeita se moverá para você. Podem ser pessoas ou dinheiro. Quando Deus quer abençoar você, Ele coloca uma pessoa em sua vida. Moisés foi designado para ser o libertador que tirou os israelitas da escravidão do Egito. Aqueles que respeitaram sua liderança acharam a escravidão deles quebrada e entraram em Canaã, a terra da promessa. Elias era um libertador. Deus o tirou da privação do ribeiro em Querite e o enviou para a casa de uma viúva morrendo de fome. A cidade era Sarepta. Seu filho estava a uma refeição da morte. Mas Deus enviou a ela um homem que não ficou intimidado pela sua pobreza. Esse profeta carregava o manto para destrancar sua fé para uma colheita financeira sobrenatural. Se você estiver espiritualmente perdido, você deve começar a procurar o homem de Deus que tem focalizado sua vida para trazer mensagem de salvação ao descrente. Se você estiver doente, você deve procurar e respeitar o homem de Deus que carrega o manto e unção para a cura divina e saúde. Se você estiver enfrentando problemas financeiros e falência, comece a procurar pelo homem ou mulher de Deus que carregam o manto do rompimento financeiro. Veja, aquilo que você respeita se moverá em sua direção. Quando você respeita e celebra o manto financeiro daqueles que Deus envia para a sua vida, a prosperidade explodirá como a cascata do Niágara pela sua vida. Vou interromper aqui porque eu preciso realmente pedir isso a você. Para que possamos monetizar o nosso canal, será necessário alcançarmos pelo menos 1.000 inscritos. E no momento da gravação deste capítulo, temos apenas um terço disto. Isso significa que precisamos de uma forcinha sua. Inscreva-se agora mesmo. Só vai levar um segundo e vai nos ajudar muito a continuar lhe abençoando. Ninguém fracassa sozinho. Se você fracassar ou experimentar uma devastação financeira, bem poderia ser porque você decidiu ignorar um homem de Deus designado para ajudá-lo a destrancar os tesouros e libertar sua fé financeira. Seus instrutores deveriam ser reconhecidos e procurados. Jesus estendeu a mão para ajudar e foi ignorado. Você quase pode sentir as lágrimas descendo por suas faces enquanto ele dizia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23, 37 e 38. Seus instrutores podem atualizar suas decisões financeiras. Se você pode tomar as decisões que criam sua pobreza, então você pode tomar decisões que podem criar sua prosperidade. Se você pode fazer alguma coisa que traz decréscimo, você pode aprender a fazer as coisas que criam aumento. Você deve discernir os instrutores financeiros mais próximos a você. Você deve aprender a celebrar os libertadores financeiros que Deus tem feito acessíveis a você. Estender-se é uma exigência. Estender a mão para a sabedoria e assistência financeiras não é sinal de fraqueza. Somente um tolo ignora um colete salva-vidas quando ele está se afogando. Aqueles que superam uma devastação financeira jamais o fazem sozinhos.
Eles vencem seu orgulho, eles rejeitam a armadilha do isolamento, eles conhecem a recompensa inevitável por estender-se. Eles buscam, eles perguntam. Você deve tornar para Deus primeiro. Torne-se agradecido pelo que Ele já deu a você em sua vida. Primeiro, seja agradecido por suas provisões anteriores e suprimento sobrenatural. Expresse gratidão por aqueles que o auxiliaram em alcançar seu sonho, dando-lhe oportunidades de trabalho e encorajando-o. Seu Pai Celeste se importa sobre suas dificuldades financeiras hoje. Você de fato importa a Ele. Jesus disse isso claramente. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6, 32. Ele está esperando sua busca por Ele, no lugar secreto de oração, nos cultos da igreja em que você participa, em sua pesquisa diligente da Escritura. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deuteronômio 4, 30 e 31. Ninguém mais pode fazer isso por você. Ninguém mais sente a sua dor. Ninguém mais está encarando a pilha de contas com que você se depara a cada noite. Busque conselho digno e provado. Alguma pessoa conhece alguma coisa que você precisa saber. Alguém conhece algo que pode ajudá-lo a sobreviver e mesmo ter sucesso no meio do mais doloroso capítulo de sua vida. Ignorância é muito custosa. É mortal. Apenas os tolos arriscam as consequências da ignorância. Seu pastor ou chefe, ou alguém que você ama, pode ter uma recomendação de um planejador financeiro habilitado ou outros em sua área. O que quer que você faça hoje, tome tempo para ouvir um conselho. Verdadeiros campeões o fazem. Como ensinam os antigos escritos, não havendo sábia direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, 14. Deus espera você clamar por ajuda em tempos de tribulação. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 34, 6. Sua humildade e desesperança atrairão a Deus, especialmente sua fé. Você deve confiar em Deus para parar o ataque financeiro contra você. Você serve a um Deus muito capaz e cuidadoso. Ele pode mudar os corações dos reis em seu favor. Você está na mente de Deus neste exato momento. As suas lágrimas, a sua dor e os seus temores afetam a Deus e influenciam suas respostas para você. Ele está se preparando para mover-se em seu favor. Confie nele. Indiferente das tempestades ao seu redor, lembre-se da grande promessa. Ele põe termo à guerra. Salmo 46, 9. Reconheça os mensageiros que levam a mensagem de soluções financeiras. Eles podem estar acondicionados como João Batista com vestes de pelos de camelos, ou com vestes de seda como o rei Salomão. Não permita que a embalagem o possa distrair da mensagem. Eles podem parecer arrogantes, convencidos e autoconfiantes, ou eles podem parecer humildes, tímidos e até relutantes em compartilhar seu conhecimento financeiro. É sua a responsabilidade de discernir os mensageiros que Deus envia para a sua vida. Baixe seu balde no poço deles e beba. Sua resposta a um homem de Deus é cuidadosamente documentada por Deus. Quando Deus fala com você, é geralmente através de líderes espirituais em sua vida. Não os ignore. Lembre-se, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Mateus 10, 41. Reconheça instrutores de fé que são extraordinários e incomuns. Veja, sua fé determina o fluir de milagres para você. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Moisés instruiu Josué. Paulo instruiu Timóteo. Elias instruiu Eliseu. Noemi instruiu Rute.
Mordecai instruiu Ester. Campeões incomuns têm mentores incomuns. Observe cuidadosamente a vida daqueles que tiveram bom êxito ao seu redor. Seus segredos começarão a vir à superfície. A razão do sucesso incomum deles se tornará muito clara. Estude as biografias de campeões financeiros. Pessoas extraordinárias têm penetrado na fonte da fé deles. À medida que você lê sobre a jornada deles da cova para o palácio, você será encorajado e fortalecido. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. Alimente-se constantemente de comida de fé. O que você lê afetará o que você crê. O que você lê influencia as conversações nas quais você entra. Quando você alimenta o seu homem espiritual com a palavra de Deus, sua fé, confiança em Deus, surge viva e se torna uma força viva dentro de você. Separe um tempo específico diariamente para ler 3 capítulos da Bíblia. Crie e cultive as explosivas sementes da fé dentro de você. Bolotas podem se tornar carvalhos. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Escolha um mentor provado. Aqueles que você admira afetarão eternamente seu futuro. Escolha mentores financeiros que aumentem sua fé na fonte verdadeira, Deus. Aprenda com suas cicatrizes, bem como com seus sermões. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. 1 aos Tessalonicenses 5, 12 e 13. Mentores financeiros são diferentes de libertadores financeiros. Mentores comunicam perícia, libertadores criam experiências. Você precisa de ambos. O seu mentor leva você numa viagem contínua de onde você está para onde você pode estar. Isso envolve uma coleção de instruções, uma série de crises e constante revisão de sua situação financeira. Um libertador financeiro leva um manto e uma unção que quebra o espírito de pobreza sobre sua vida e destranca uma fé financeira jamais experimentada antes. Alguém lhe deu instruções que criaram suas atuais circunstâncias. Alguém deve dar a você instruções diferentes para criar as circunstâncias que você deseja. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Provérbios 13, 18. Muitos se rebelam contra quaisquer correções ou conselho que lhes são dados. Essa é a razão pela qual eles nunca provam a incrível colheita que Deus quer que eles tenham. Vários anos atrás, eu tinha um amigo chegado que eu amava e admirava muito. Algo o agitou e ele deixou de participar de um estudo bíblico semanal que eu patrocinava. Sua casa ficava a poucos minutos do local. Poucos meses mais tarde, ele começou a experimentar perdas financeiras tremendas. Um dia, encontrei sua esposa no armazém. Você precisa orar pelo meu marido. Ele está quase falido. Sua face parecia muito triste e estressada. Bem, ele deve estar em péssima forma, eu disse, meio zombando, mas bastante sério. Ele se recusou a dirigir 10 minutos para sentar-se sob o manto financeiro de um libertador financeiro em que Deus está derramando bênçãos financeiras. Ele tem ignorado e desconsiderado o acesso que ele tem tido a essa unção. Algumas vezes, aquilo que se torna familiar torna-se escondido de nós. Alguém que eu amo estava muito preocupado com um parente íntimo. A menos que haja um milagre, eles vão falir. Você sabe, eu repliquei. Toda quinta-feira à noite eu ensino sobre as leis do suprimento financeiro da palavra de Deus. Eles poderiam sentar-se sob este manto em poucos minutos se eles quisessem dirigir. Eles têm recusado a sentar-se sob essa unção. A crise financeira deles não era mistério para mim, de modo algum. Aquilo que você ignora se distanciará de você. Eu tenho parentes que dificilmente podem ganhar a própria vida. Eles pedem dinheiro emprestado constantemente de outros parentes.
Alguns os chamariam de parasitas porque não podem ganhar o próprio modo de vida. Contudo, eles se recusam a sentar-se por 3 dias em uma conferência que os conectaria ao fluxo dourado de suprimento e ao caminhar em comum de fé. Não é um choque e surpresa para mim que muitas pessoas jamais experimentem a colheita. Alguns se sentarão por 1 hora num carro na rodovia durante um congestionamento a cada dia de sua vida, mas se tornam irados se seu pastor discutir colheita financeira durante o ofertório por mais do que 15 minutos. Pense sobre isto. Cada semana contém 168 horas, ou 672 compartimentos de 15 minutos. Se você apenas sentar e receber ensinamento de fé numa cápsula de 15 minutos de um total de 672, é algum espanto porque sua fé não está viva e vibrante? Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação. Provérbios 1:5. Você precisa começar a se mover em direção às pessoas extraordinárias. Tenha o hábito de buscar grandeza. Pague qualquer preço. Compre qualquer livro ou série de fitas que contenha o caminho para o suprimento excepcional. Eliseu recebeu a porção dobrada do poder de Deus porque ele estava desejoso de pagar o custo de ficar na presença de Elias, o grande profeta. Josué observava Moisés. Ruth estendeu a mão para Boaz. Você jamais possuirá o que você não tem vontade de buscar. Você de fato não tem qualquer direito por algo que você não fez qualquer esforço. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbios 13:20. Eu estava em Carolina do Sul dando o meu testemunho a respeito da semente de $58, a aliança de bênção. Isto era o que eu compartilhava. Eu estava em Washington, D.C., sentado na plataforma. O pastor estava recebendo os dízimos e ofertas do seu povo. De repente, o Espírito Santo falou comigo e me comoveu a plantar uma semente de $58 para representar as 58 espécies de bênçãos na Bíblia. Isso soou muito louco para mim, mas eu tirei meu talão de cheque e fiz um cheque de $58. Então, eu fiquei comovido para plantar uma semente para o meu filho, que na época estava com 12 anos. Meu divórcio tinha sido amargo, era muito difícil conseguir qualquer tempo para visitá-lo, e assim por diante. Poucas semanas após minha semente, sua mãe decidiu que ele poderia vir e passar o resto de sua vida comigo. O fluxo do milagre começou. Depois de eu ter compartilhado isso em Carolina do Sul, foi interessante ver os caminhos que 2 pessoas diferentes tomaram naquele culto de louvor. Um homem chamou o pastor muito preocupado. Ele insistia em que eu era uma fraude, tentando convencer o povo a fazer algo de $58. Aqui estava um homem que não podia discernir uma unção financeira, um libertador financeiro que Deus havia enviado em sua vida para destrancar sua fé. Talvez ele tivesse algumas experiências terríveis ou tenha ouvido grandes críticas de ministros em sua juventude. Chances há que seu estado de apostasia de Deus o fez irado diante de qualquer discussão sobre dinheiro. De qualquer modo, ele reagiu e recusou-se a participar da semente de $58. Do outro lado do edifício estava uma preciosa senhora ministra do Evangelho. Seu coração estava comovido. Ela discerniu a atmosfera celestial do culto. Ela tirou seu talão de cheques e semeou uma semente especial de $58. No verso do cheque, ela escreveu Aliança de Bênção. Poucos meses mais tarde, um senhor idoso de quem ela cuidava veio a falecer. Pensando que ele estivesse sem dinheiro, ela vinha comprando os medicamentos para ele. Ela pensava que ele tinha morrido empobrecido. Entretanto, após a sua morte, ele deixou para ela um prédio pago, 2 casas e 27 acres de terreno completamente quitados. Dentro de 2 anos, o relatório geológico voltou porque eles tinham descoberto ouro nos 27 acres de campo. Mesma reunião, 2 pessoas. Uma zombou e se recusou a reconhecer a unção de Deus. A segunda provou do suprimento sobrenatural. Certo homem me disse ao final de uma reunião uma noite: "Eu realmente não entendo sobre essa semente de $58. É muito simples. A semente que sai da sua mão, na verdade, nunca sai da sua vida.
Ela simplesmente deixa sua mão e vai para o seu próprio futuro, onde se multiplica. Aqueles que duvidam são forçados a viver com as consequências de sua incredulidade. Aqueles que acreditam podem esperar encarar as recompensas de sua crença. A dúvida é um câncer trágico e infeliz no corpo de Cristo. Oh, precioso amigo, não permita que ela destrua a sua vida. Alguns são intimidados pela autoconfiança de um libertador financeiro. Para eles, bênção financeira é uma jornada difícil, árdua, ao topo de uma longa montanha da vida. Parece impossível de conquistar. Quando eles veem a aproximação impetuosa e clara, eles são desviados para o lado. Alguns ficam pensando sobre a limitação de seus salários, ao invés de ouvir sobre o potencial de sua fé. Outros simplesmente sentem que o risco da vida de fé é muito grande. Eles seguram cada centavo. Eles acumulam. Eles se sentem pessoalmente responsáveis por cada dólar que entra em sua vida e não podem entender a grandeza de um provedor, Deus, quem cuida profundamente deles. Milhares se recusam a abraçar o desafio de fé de um libertador financeiro e instrutor que Deus envia a eles. Eles passarão o resto de sua vida raspando centavos, desejando que sua vida pudesse ter um avanço. Pense um pouco. Moisés aprendeu com os melhores do Egito e Josué com Moisés. Paulo aprendeu com Gamaliel, um dos melhores da época, e Timóteo com Paulo. Você consegue perceber um padrão para a excelência nisso? Os maiores mestres do Antigo e do Novo Testamento e seus discípulos necessitaram de alguém para treiná-los. Você acha que vai conseguir sozinho? Que tal sentar-se um pouco agora mesmo e apontar 3 situações nas quais você gostaria de se destacar nos próximos 5 anos? Então, assuma o propósito de buscar um mentor que o impulsione nessa tarefa. A maioria das pessoas, no máximo, se manterá ocupada lendo livros. No entanto, isto nunca lhes ajudará a dar os passos necessários para alcançar um resultado expressivo. Isso se resolve facilmente com um mentor. Você não precisa tanto de conhecimento quanto precisa de alguém que possa transferir o conhecimento específico, a experiência e os segredos que abrirão as portas para o novo nível que você deseja atingir. Escute, a menos que você seja naturalmente qualificado no trato com as finanças, você não vai prosperar por si mesmo. Se fosse assim, você já o teria feito há muito tempo. Providencie um instrutor. Amado Pai Celestial, querido Jeová Jiré, Senhor da nossa provisão, não precisamos de uma revelação especial para descobrir que não somos nenhum gênio das finanças. Está absolutamente claro que precisamos de um instrutor. Providencia-o para nós, Senhor. Desde já, nos comprometemos a receber aquela pessoa que designaste para nos transmitir o que nos queres ensinar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.